Eu sou a Patrícia, aluna da Univesp, do curso de Pedagogia do Polo Céu Meninos, na capital de São Paulo. Olá, meu nome é Rosana, eu faço Pedagogia no Polo de Pirajuí. Olá, meu nome é Wilson, aluno da Univesp, do curso de Pedagogia do Polo de Pirajuí. Você sabe o que significa astronomia? Astronomia significa lei das estrelas. Ela se ocupava de leis matemáticas e geométricas que buscavam explicar as posições e movimentos dos astros no passado. A astronomia nasceu com o próprio ser humano, que possivelmente olhava as estrelas e se perguntavam o que eram aqueles pontos brilhantes no céu. Há milênios, a humanidade tem mostrado grande interesse pelos fenômenos do universo. Ela foi praticada por povos de todos os lugares e tempos. Dentro das ciências naturais, é bastante antiga. Os primeiros indícios de registro de movimento dos astros remontam a cerca de 7.000 anos atrás, feita por um povo nômade que habitava as savanas africanas, em Nabita Playa. As primeiras astronomias faziam medidas de ângulos no céu e as mesmas técnicas de medida eram úteis na Terra. Por quê? Porque serviam para calcular áreas de terreno cultiváveis, estabelecer calendários e serem aplicadas em construções e navegações. Muito se aprendeu e se especulou acerca do universo. Isso tudo apenas observando o céu a olho nu. E até hoje, as medidas angulares no céu são importantes. Todavia, a astronomia deu um gigantesco salto depois da invenção do telescópio, em 1608, pelo holandês Hans Lippershey. Em 1609, na Itália, Galileu Galilei, ao tomar conhecimento dessa invenção, construiu seu próprio telescópio, no qual as imagens obtidas eram ampliadas 3 vezes mais do que na sua forma original. Aprendemos muito com Marte. Descobrimos a água na Lua, possibilidades de desenvolvimento da vida em lugares inóspitos. O telescópio espacial Hubble e o telescópio Spitzer inundaram a internet de imagens maravilhosas, de dentro e de fora do nosso sistema solar. Vimos detalhes de nebulosas, aglomerados e galáxias. Um espetáculo de cores verdadeiras e paletas montadas especialmente para conferir cores em partes do espectro, em que não enxergamos nada. Essa ciência se sofisticou e muito, mas apesar disso, se encontra muitas vezes esquecida ou ignorada pelas instituições escolares. Ainda que, com os avanços da ciência, do conhecimento da tecnologia, o ensino básico das ciências naturais permanece sendo apenas transmitido de forma descontextualizada e linear. Infelizmente, dentro da atual educação brasileira, são poucos os educadores com adequada qualificação para ensinar a astronomia de maneira compreensível aos educandos. Em razão disso, essa ciência é tão pouco difundida entre os estudantes dentro das instituições escolares. E no que se refere aos ensinamentos da astronomia nas instituições escolares, percebemos que muitos materiais didáticos possuem equívocos conceituais ou não são qualificados para esse fim. Dentre os diversos erros conceituais em astronomia encontrados em muitos livros, os mais verificados são relativos à Lua e suas fases, estações do ano, inclinação e movimentos da Terra, estrelas, representação de constelações, dimensões dos astros do sistema solar, pontos cardeais, número de satélites, característica planetária, anéis em alguns planetas, aspectos e de ordem filosóficas e histórica relacionados com astronomia. Isso é um fator que pode dificultar o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que os fenômenos físico-químicos do universo e movimentos relacionados aos corpos celestes não são discutidos adequadamente. Assim, entendemos que a inserção da astronomia na aprendizagem é capaz de fomentar a leitura crítica
do mundo para os educandos, os tornando mais independentes, mais próximos dos conhecimentos científicos e se constituindo num aliado forte dentro do processo de alfabetização. A efetiva implantação da astronomia como disciplina específica e não somente como pinceladas dentro das disciplinas das ciências naturais e da física pode abrir um novo campo onde os educandos possam se tornar profissionais realmente capacitados, contribuindo assim para que os conhecimentos da astronomia continuem passando de geração em geração e também para a evolução da ciência. Escolhemos trabalhar com a astronomia, primeiro pelo fascínio que ela exerce, mesmo com seus atributos como disciplina. A sua beleza é inegável e nos deixa simplesmente deslumbrados. E segundo, pela oportunidade de, por meio do seu ensinamento, expandir as construções mentais dos educandos, para que eles consigam ler a realidade que os cercam com mais domínio e facilidade, permitindo que eles se questionem e estejam buscando sempre mais respostas e que possam exercer os conceitos científicos de uma maneira motivadora e simples. Nosso trabalho foi conduzido com a finalidade de verificar por que ainda é tão difícil introduzir a astronomia na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E para isso, realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo com objetivo exploratório, com a utilização de um questionário para a coleta de dados. E utilizamos também a pesquisa bibliográfica para que, através dos conceitos pesquisados, pudéssemos entender melhor os dados analisados. Diante do exposto nesse trabalho, nossa intenção é mostrar que é viável incluir os conteúdos da astronomia na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, uma vez que a astronomia se mostra um universo de possibilidades dentro da aprendizagem. Contanto que para isso os conteúdos sejam colocados de maneira adequada e se respeite o nível e ritmo de aprendizagem dos educandos. Entretanto, essa inclusão será mais efetiva se a astronomia for experienciada na prática dentro das instituições escolares em ambiente interdisciplinar. Assim, para contribuir nesse processo de alfabetização científica, com ênfase no ensino de astronomia, apresentaremos uma proposta didático-metodológica para ser aplicada desde a educação infantil até ao 5º ano do ensino fundamental 1. O objetivo geral do nosso trabalho é apresentar uma proposta didático-metodológica que proporcione ao educador uma melhor e mais adequada exploração dos conhecimentos básicos da astronomia na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Já os objetivos específicos são: primeiro, apresentar as dificuldades de se introduzir a astronomia na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Segundo, mostrar a possibilidade de aliar teoria à prática nas aulas de ciência, com ênfase no tópico de astronomia na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E terceiro, mostrar a possibilidade e viabilidade de ensinar astronomia de forma dinâmica e lúdica na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Falar das justificativas da escolha do tema astronomia a partir da educação infantil. O ensino da astronomia é garantido pelos parâmetros curriculares nacionais e é citado nos volumes de ciências naturais e de matemática. O tema é interdisciplinar e estimula o interesse pela matemática, química, física, geografia e biologia. Estudar o céu tem um efeito motivador na aprendizagem, produz uma melhora no ensino, já que ela propõe uma variedade de problemas e desafios. Se utiliza de métodos vivenciais e não precisa utilizar materiais custosos e podem ser realizadas ao ar livre. Desenvolve habilidades do saber e do cotidiano da ciência, amplia a visão do desenvolvimento da humanidade com relação ao universo, e todo ser humano tem curiosidade sobre o universo, e o tema está presente
na ficção científica, nos desenhos animados, filmes, games, com conteúdos ligados à invasão de extraterrestres, naves espaciais, vida fora da Terra, etc. O tema aguça a curiosidade diante de assuntos como a criação do universo, nosso lugar dentro dele, que impactam e fascinam os alunos e tornam as aulas dinâmicas e motivadoras, de forma prática e lúdica. As crianças são questionadoras, curiosas e procuram explicações para coisas que elas observam para compreender o mundo que as rodeiam. E apesar de pequenas, já possuem experiências e os saberes vivenciados no dia a dia sobre algumas questões da natureza. As crianças, desde novas, devem ter acesso a práticas de formulação de hipóteses, experimentando e descrevendo esses momentos, tendo contato com problemas autênticos, nos quais a investigação seja a condição para resolvê-los. O ensino incentiva a curiosidade dos estudantes a experimentarem, mobilizando o trabalho em grupo e possibilitando que a criança use a imaginação para fazer essa leitura de mundo, mesmo ainda não sabendo dominar o código escrito. Elas devem participar do processo de alfabetização científica logo que chegarem à escola. Elas têm o direito de debater e de desmistificar o modo de pensar da maioria. E na literatura infantil, ela já tem contato com o mundo da imaginação. Sobre a formação do profissional, dos educadores, eles precisam aperfeiçoar a qualidade do seu ensino através de cursos de atualização, especializações, mestrado, doutorado, a fim de diminuir o receio de ministrar tópicos dessa matéria em suas aulas, por falta de domínio dos conteúdos. E sobre a utilização das tecnologias no ensino da astronomia, hoje em dia existem excelentes apps e sites sobre o assunto. A maioria dos livros se limitam à memorização, mas deveriam incluir demonstrações eficazes e atividades experimentais. Algumas aulas práticas dependem de equipamentos que a maioria das escolas não possuem. Por isso, é necessário planejar visitas aos planetários e observatórios. E com a diversidade de sites, aplicativos e simuladores gratuitos, essas ferramentas ajudam quando não há saída para campo. Essas ferramentas auxiliam os professores e os alunos a superarem suas dificuldades em compreender os fenômenos astronômicos. É importante o elo entre a escola e os centros de ciências, museus, planetários ou observatórios, pois o ensino vivencial é significativo e populariza a astronomia e a ciência espacial, oferecendo suporte ao sistema educacional e que esses espaços representam uma fonte segura de informações. É estimulante para os alunos quando utilizam essas novas tecnologias, mas lembrando que a existência da tecnologia no ambiente educacional não é suficiente e nem certeza de uma boa aprendizagem, e as informações devem estar contextualizadas. Sobre os procedimentos metodológicos que a gente usou, além da pesquisa bibliográfica a partir de teses e dissertações relacionadas à astronomia, nós optamos por fazer uma pesquisa de abordagem qualitativa com objetivo exploratório, através de questionários para coleta e levantamento de dados. Então, essa pesquisa foi feita para verificar as opiniões e expectativas em relação à astronomia das educadoras da cidade de Pirajuí, em São Paulo, e sua inserção na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Depois da pesquisa, foi feita uma análise das respostas e criadas as propostas didático-metodológicas. O questionário foi enviado por e-mail com 20 perguntas, sendo 19 abertas e uma fechada, para 10 educadoras, e 6 delas responderam, sendo 3 da rede municipal, 2 da rede estadual e uma que leciona na rede particular. Ao analisarmos os dados da nossa pesquisa, tivemos a ideia da proporção do universo que ela estava abrangendo. E, infelizmente, nós constatamos que em todas as esferas de ensino da cidade de Pirajuí aqui analisadas, as educadoras demonstraram pouco ou nenhum conhecimento sobre temas ligados à astronomia. Nos relataram que nunca tiveram tópicos de astronomia em seus cursos de graduação e nenhuma delas fez qualquer tipo de curso ligado à astronomia.
Apesar de todas terem acesso normal à internet, ficou bem claro que elas tentam sanar as suas dificuldades em relação aos tópicos da astronomia na internet, ou seja, não confiam, não entendem bem o que o livro didático utilizado por elas propõe. Isso nos indica que a consulta nos livros didáticos já se mostra superada pelas consultas em fontes digitais. A maioria das educadoras relatou não ter um material adequado para trabalhar suas aulas de uma maneira prática e lúdica, tendo que se apoiar somente no material que recebe, e assim utilizam a internet como fonte de busca de algo mais motivador, mas admitem que não sabem ao certo se esses materiais são adequados para os anos e as idades que elas estão trabalhando. As educadoras reclamam da falta de apoio das escolas e das autoridades de ensino, onde elas gostariam de um ensino mais aproximado com a realidade e ao cotidiano dos educandos. É nítida a carência e a dificuldade dessas educadoras em relação aos conhecimentos, à obtenção de um material didático viável e adequado e a uma metodologia prática, dinâmica e lúdica. As educadoras manifestaram o desejo de ensinar seus alunos de uma forma prática e dinâmica em um ambiente não formal de aprendizagem, como, por exemplo, os museus, os planetários e os observatórios. Observamos que, além dos educandos, as educadoras também se mostraram cheias de curiosidades sobre temas ligados à astronomia, o que nos mostra que pode haver uma falta de domínio sobre o tema em determinados momentos, e tanto as educadoras quanto os educandos podem ter as mesmas dúvidas. Ficou bem claro e evidente para nós que o pouco ou nenhum conhecimento sobre temas ligados à astronomia e o descaso enorme das instituições educacionais com os conteúdos da astronomia acabam se traduzindo no fracasso dessa disciplina nas escolas, como podemos observar. Outro fator que contribui para o fracasso do ensino da astronomia, segundo as educadoras, consiste na carência de materiais instrumentais adequados, como, por exemplo, o telescópio, e também no fato de não confiarem totalmente nas fontes essenciais de informação, como, por exemplo, os livros didáticos. Apesar de ser perfeitamente viável o ensino da astronomia sem a utilização do telescópio, entendemos que a sua utilização amplifica nossa visão e nossos sentidos, despertando a curiosidade científica em relação a tópicos ligados à astronomia e realmente olhar o universo através das lentes de um telescópio marca a memória de qualquer pessoa. Outro ponto mencionado pelas educadoras consiste no desejo de vivenciar a astronomia na prática. Se percebe o desejo delas em ministrar aulas em ambientes não formais, como se a astronomia só pudesse ser ensinada nesse tipo de ambiente. Entretanto, essa prática pode acontecer de uma maneira simples e prática dentro da própria escola, bastando apenas que essas educadoras possam contar com a orientação de uma correta proposta didático-metodológica e com materiais que estejam ao seu alcance. Agora, falando sobre todo o trabalho realizado, nós vimos que há milênios a humanidade tem mostrado interesse pelos fenômenos do universo. Vimos que mesmo com os avanços da ciência, do conhecimento e da tecnologia, o ensino de tópicos ligados à astronomia permanece sendo apenas transmitido de forma descontextualizada e linear, isso quando não é totalmente ignorado ou esquecido pelas instituições escolares. Além disso, nós vimos também que na atual educação brasileira são poucas as educadoras com uma adequada qualificação para ensinar astronomia de uma maneira compreensível aos educandos. E em razão disso, essa ciência é pouco difundida entre os estudantes dentro das instituições escolares. Vimos que dentre os problemas que encontramos juntos às educadoras da cidade de Pirajuí e São Paulo para que o efetivo ensino da astronomia seja abordado nas aulas, o que mais chamou a atenção foram os escassos, os deficientes ou os equivocados materiais didáticos que são disponibilizados. Sem contar, é claro, a má formação inicial dessas educadoras, a falta de apoio das instituições, a falta de recurso e de adequados cursos de especialização em formação continuada. E na esperança de sanar parte dessa deficiência, elaboramos uma proposta didático-metodológica para mostrar a viabilidade de inclusão dos conteúdos de astronomia na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, e também para que essa proposta seja um ponto de apoio e um referencial para essas educadoras. Concluímos então que a inserção de uma adequada proposta didático-metodológica no ensino
de astronomia na educação infantil e no ensino fundamental 1 na cidade de Pirajuí pode resolver as distorções que acontecem entre a realidade das salas de aula e o que propõe o Parâmetro Curricular Nacional.